Encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículos do 46 ao 51, que fala exatamente do cego de Jericó. Quantas pessoas já falaram, já citaram dessa leitura? Quantas pessoas já pregaram e já anunciaram dessa leitura? Mas sempre a palavra de Deus tem algo a nos acrescentar, tem algo a nos mostrar. E o que é que diz assim? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande, olha só, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho. Fazendo o que, irmãos? Mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, esses muitos, é a multidão, o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Simplesmente assim. Não queria mais do que isso. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Está vendo aí, irmão? Como o cego não queria muita coisa, vocês viram que Jesus saía de Jericó. Foram para Jericó, saindo de Jericó. A Bíblia nos fala que haviam duas Jericó, a Jericó antiga e a Jericó nova. E diz que Jesus estava saindo e havia este cego à beira do caminho mendigando. E aí nós podemos ver, nós vimos três aspectos aí. Vimos o cego, vimos a multidão e vimos Jesus. E nesses três aspectos aí, eu até fiz uma anotaçãozinha há pouco tempo, não sabia se ia pregar, mas escrevi. Bartimeu, na vida deste cego tinha aflição, porque ele vivia, o seu dia a dia era de pedir, ele não sabia se tinha ou não tinha, então era uma incerteza, era uma vida de incerteza. Ele também tinha indigência, porque vivia na mendicância, mas ele tinha, irmãos, desejo, ele tinha fé, ele fez um apelo, ele não desistiu, ele foi persistente, foi obediente, confessou e se salvou. Sabe por quê? O irmão Manuel aqui, quando lê, ele leu o Salmo 121, verso 1, diz: Eleva os meus olhos para os... De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O cego, ele era cego. Eu até diria que era o cego que enxergava. Ele não podia ter a sua visão física, mas espiritualmente ele enxergava. E aí, irmãos, é aí onde a Bíblia diz que existem três tipos de cegos. Há aqueles que nascem
cegos. Está lá no Evangelho de João, que foram perguntar a um moço porque quem tinha nascido, se aquele rapaz havia nascido cego por causa dos seus pais. Jesus disse: não, há aqueles que nascem cegos para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. A Bíblia também fala daqueles que se deixam cegar. Quem são? 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 6 diz: pois o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam enxergar a luz gloriosa do Evangelho de Cristo. E há também aqueles que têm os seus corações endurecidos. Eles endurecem o seu coração de forma tal que não querem enxergar as boas novas do Evangelho da salvação. Mas esse cego não. Esse cego estava enquadrado naqueles primeiro que queriam que o nome de Deus fosse glorificado na sua vida. E ele clamou: quem vai passando aí? Rapaz, é um certo Jesus. É o Jesus que é filho de Davi? Aí apelou, gritou, chamou. Nós não podemos calar, irmãos. Há momentos em nossas vidas que nós temos que clamar e clamar forte. É alguém dizendo: irmão Francisco, cala a tua boca, mas você não cala. Quanto mais alguém diz cale a boca, mais você diz: Jesus, chega na minha vida. E Jesus vai chegando. E Jesus vai chegando. E aí, irmãos, o cego, nesse aspecto, o cego tinha aflição, tinha indigência, mas tinha desejo, era persistente e tinha fé que Jesus podia fazer. E a multidão, irmãos? A multidão era aquele povo que não tinha empatia com o problema de ninguém. Era um povo que não estava preocupado se você gritava ou não. E infelizmente, há esses ainda hoje que não estão preocupados com o clamor de ninguém. Quanto mais você clama, mais ele manda você calar. Por quê? Porque são indiferentes. Por quê? Porque são intolerantes. Por quê? Porque são incrédulos. Por quê? Porque falta cortesia. Não são pessoas corteses. O bairro Nordeste em si, há pessoas que dizem que o bairro Nordeste não precisa mais ser evangelizado. E por que não precisa ser evangelizado? Segundo eles, porque já é muito evangelizado, porque já foi muito evangelizado. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: observem ali, quando vocês forem um dia à praia, observem ali naqueles arrecifes. Água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. Aqueles arrecifes estão firmados ali, que foi Deus que colocou para que fizesse uma barreira, formasse uma barreira, para que a água não ultrapassasse os seus limites. Mas a água vai martelando e vai furando. Mesmo assim é a palavra de Deus. Quanto mais nós falarmos da palavra de Deus, quanto mais divulgarmos a palavra de Deus, mais almas vão ouvir e vão render-se aos pés do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes você fala a alguém o evangelho, parece que ele não ouve. Outros até ouvem, mas dizem assim: depois eu vou. Mas ele não sabe qual é o dia que ele vem. Mas sabe que chega o dia em que Jesus chama, que o Espírito Santo bate à sua porta. E quando o Espírito Santo bate à sua porta, ele corre para os pés do Senhor. E eu lembro de um certo irmão dessa igreja. Não vou citar nome.
Um certo irmão dessa igreja, metido a valente, certo dia, chegando em um local aqui no bairro Nordeste, nessa época, essa escola que é aqui, era o Clube de Mães. E aí no Clube de Mães tinham umas festas. E esse irmão era metido a bravo, gostava de acabar as festas. Ele gostava de bagunçar. E certo dia, lá chegando, começou um barulho e tinha um rapaz muito doido. O rapaz estava muito drogado. E o rapaz pegou ele pela mão e disse: negão, vamos ali comigo? E pegou pela mão e trouxe. Quando chegou aqui na porta da igreja, o rapaz falou: negão, o seu lugar é aqui. Um doido trazendo outro. Um drogado trazendo um doido. E veja como é o Espírito Santo trazendo. Porque aquilo era no sábado de madrugada, mas quando foi no domingo à noite, o negão estava aqui aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E as pessoas diziam: esse negão aí não passa uma semana, esse negão aí não passa 6 meses, e ele até hoje está no Evangelho. Essa época que aconteceu isso na vida dele foi 1985. Para hoje já faz um bocado de tempo. Então, irmãos, o cego não parava de clamar. A multidão dizia: cala a tua boca, mas ele dizia, ele via em Jesus a oportunidade, ele via em Jesus a condição de melhora para a sua vida, e ele não parava de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E em Jesus, o que foi que a gente via em Jesus, irmão? O que foi que Jesus fez? Jesus demonstrou atenção. Um dia, Jesus olhou para mim e para vocês e nos demonstrou atenção, nos deu atenção. Eu disse: Jesus, eu te quero. Aí ele disse: Antônio, há muito tempo que eu te busco. Vocês um dia disseram: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: irmã Eliane, eis-me aqui. A Bíblia nos diz lá em Jeremias 29:13: quando me buscarde de todo o vosso coração, aí Jeremias 29:14, parte-á, eu serei achado de vós. Eu serei encontrado por vocês. Foi isso que aconteceu. O cego clamou, Jesus parou, deu atenção e mandou chamar. Quando Jesus chama, ele chama. Quando Jesus chama, ele se responsabiliza. Quando Jesus chama, ele capacita. Quando Jesus chama, ele ensina. Quando Jesus chama, ele prepara o homem, encaminha e até leva para o céu. E aí, Jesus demonstrou atenção. Jesus demonstrou interesse. Há pessoas que acham que Jesus não está interessado neles, mas Jesus está interessado. Certa vez nós fazíamos um culto ao ar livre na casa da irmã Helena, ali na rua Alto da Bela Vista. E aquele culto tinha um casal brigando em casa, e o santuário naquela época cantava o hino santo. Santo, santo, santo. E aí, o irmãozinho lá, brigando com a mulher, ouviu aquele chamativo lá do santo. Aí ele disse para a mulher:
eu vou deixar de brigar com você, eu vou lá e aprontar aqueles crentes. Subiu a ladeira, chegou lá embriagado, coitado, que não aguentava-se nem na cadeira. Mas alguém segurou a cadeira para ele ficar sentado. Aquele irmão confessou a Jesus como Senhor e Salvador e até hoje anda na presença do Senhor. Porque santo, o santo estava chamando. Quando ele chama, é porque ele tem interesse. Quando ele chama, é porque ele tem compaixão. Quando ele chama, é porque ele simpatiza com você. E quando ele chama, é porque ele quer demonstrar o poder divino derramado na sua e na minha vida. Aí, chama o homem. Olha, o mestre te chama. Aí Bartimeu foi obediente. Aí Jesus faz só uma simples pergunta: o que queres que eu te faça? Se Jesus te perguntar hoje, o que queres que eu te faça? O que é que eu e você vamos responder? Bartimeu não queria nada. Ele podia muito bem dizer: Jesus, me dá a condição de viver aí sem estar mais pedindo. Ele poderia muito bem também dizer: Jesus, me dá um carro, um cavalo, alguma coisa. Jesus, me dá uma capa nova para que eu não fique aqui nesse sol com essa capa, nesse sol causticante, com essa capa que devia estar bem desgastada. Mas não. Ele quis tão somente: eu quero ver. Um dia Jesus nos chamou. E quando nós chegamos aqui, o que nós quisemos foi ver. O que nós quisemos foi enxergar. O que nós quisemos foi conhecê-lo. O que nós quisemos foi andar na sua presença. O que nós quisemos foi adorá-lo. O que nós quisemos foi glorificar e exaltar o seu nome, porque ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E hoje temos vista, porque ele nos amou primeiro. Porque ele nos chamou. Vocês lembram da passagem do jovem rico? O jovem rico, quando chegou e se apresentou para Jesus, Jesus fez umas perguntas lá, ele disse: não, tudo isso aí eu faço. Aí Jesus disse: mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e faz o quê? Dá aos pobres. E a Bíblia nos diz que aquele jovem saiu dali amargurado. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 21, a Bíblia diz assim: e Jesus, olhando para ele, o amou. Faltava uma coisa para o jovem: vender de tudo que tinha, mas Jesus o amava. Mesmo assim foi com nós, irmão Suerda. Nós valíamos o quê? Nada. Mas Jesus nos amou. E hoje andamos na presença do Senhor. Não porque mereçamos, mas porque Ele nos amou primeiro. E é por causa disso que aqui estamos, louvando, glorificando e bendizendo o seu nome. E dizendo: só Ele é Deus. Amém.